Cristo Web Rádio apresenta Papo de Crente. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Vamos falar hoje sobre como podemos comprovar a pré-história na Bíblia. Esse assunto é muito recorrente nas universidades, nas faculdades, nas pessoas que não creem, não conseguem compreender onde se encaixa a pré-história nos argumentos da Torá, do Tanakh, da Bíblia, já que esses fazem parte do Velho Testamento da nossa Bíblia original. Mas vamos estudar dentro da Torá e também dentro da Bíblia para ver se não há conflitos, inclusive, no nosso estudo, ok? Então a pergunta é: como podemos comprovar a pré-história na Bíblia? Vamos começar então por Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45:18. Para entendermos esse estudo, precisamos em primeiro ler não com os olhos da carne. Veja bem, os olhos do Espírito, eles são justamente aqueles no qual você busca a Deus antes de qualquer tipo de estudo ou qualquer tipo de leitura bíblica, pois não há enganos na palavra de Deus, e sim códigos que a gente precisa desvendar. A ciência paleontológica tem descoberto todos os anos animais gigantes e pequenos dinossauros com mais de 100 milhões de anos em muitas partes do mundo. Por outro lado, a arqueologia também tem como objetivo estudar a humanidade do passado e suas sociedades. As duas ciências caminham juntas quando tentam provar humanamente que as antigas escrituras e as descobertas ao longo dos anos de esqueletos humanos, como os Homo sapiens, homens de Neandertal, dinossauros e outras espécies, não estão na Bíblia. A ciência diz que os humanos anatomicamente modernos originaram-se na África há cerca de 200 mil anos, atingindo o comportamento moderno há cerca de 50 mil anos. Então eu pergunto: a ciência está certa? Vamos então ao livro da Torá. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Gênesis 2:19. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. A Bíblia diz que Adão gerou a descendência de Caim e Sete. Em Gênesis 5:3, fala que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Gênesis 5:3. Segundo a ciência, diz que os Homo heidelbergensis gerou os Neandertal e os homens modernos. O homem de Neandertal era mais alto e mais robusto e ligeiramente mais inteligente que o homem moderno. Exatamente como você ouviu, mais inteligente. Isso devido a recentes estudos feitos pela ciência sobre o homem de Neandertal. Um estudo científico mostrou que o homem de Neandertal era mais sábio, pois tinha uma cultura pouco rudimentar. Mas enfim, será que o Neandertal era descendente de Adão? Sim, e por um fato incontestável. O Neandertal tinha noção pré-concebida no lado espiritual. A Bíblia fala que a geração de Caim era muito hábil em instrumentos de tocar e ferramentas, tais como eram os Neandertais. A Bíblia fala de uma luta entre a geração de Caim, filhos do homem, e de Sete, filhos de Deus. A ciência mostra que os Neandertais conflitaram-se numa época com os Homo sapiens. Em Gênesis 6:4 fala:
Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6, 4. A Bíblia diz que somente a geração de Sete sobreviveu ao dilúvio, no episódio da Arca de Noé. A ciência mostra que entre sapiens e neandertais, só os Homo sapiens sobreviveram. Os neandertais se extinguiram misteriosamente. Obviamente que os neandertais são descendentes de Caim e que o homem moderno, descendente de Sete, sendo que os neandertais foram extintos pelas águas do dilúvio, que foi a chuva forte que Deus enviou à terra, e o degelo semiglobal do Pleistoceno. Em Gênesis 7,11 diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, a 17 dias do mês daquele mesmo dia, se rompeu todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca de Noé seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. Gênesis 7:11. Então chegamos a uma conclusão: todos os homens e mulheres são descendentes de Sete, e Sete, segundo a Bíblia, é o terceiro filho de Adão e Eva, irmão de Caim e Abel, sendo o único entre os demais filhos a ser citado pelo nome. Pela tradição, Adão teve 33 filhos e 23 filhas. De acordo com Gênesis 4:25, Sete nasceu após o assassinato de Abel por Caim, e Eva acreditava que ele fora designado por Deus como substituto de Abel, porque Caim o havia matado. Depois da morte de Abel, Sete é indicado como justo pela teologia judaico-cristã, em contraponto com Caim. No livro apócrifo de Zorá, capítulo 1:36, Sete é chamado de ancestral de todas as gerações dos justos. De acordo com o livro dos Jubileus, também apócrifo, Sete casou com sua irmã mais jovem, Azura, e teve vários filhos e filhas, entre os quais Enos e a filha Ró. Como diz em Gênesis 4:26, e a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. A divisão dos continentes. Veja bem, no início do século XX, o meteorologista alemão Alfred Wegener levantou uma tese de que no passado os continentes não tinham a configuração atual, pois existia somente uma massa continental, ou seja, não estava separada as Américas da África e da Oceania. Essa massa continental contínua foi denominada de Pangeia, do grego toda a terra, e era envolvida por um único oceano, chamado de Pantalasa. Em algum momento do passado, devido ao movimento das placas tectônicas, a Pangeia se fragmentou e deu origem a 2 megacontinentes, denominados de Laurasia e Gondwana. Após esse processo, esses 2 megacontinentes deram origem à configuração atual dos continentes que conhecemos. Outra descoberta importante para fundamentar essa tese foi a comparação de fósseis encontrados na região brasileira e na África, pois ficou constatado que os animais grandes e pequenos eram incapazes de atravessar o Oceano Atlântico, e assim ficou concluído cientificamente que os animais teriam vivido nos mesmos ambientes em tempos remotos, e isso também explica como os esqueletos de dinossauros foram encontrados em continentes diferentes. Paleontólogos e cientistas encontraram em rochas, gelo e resina restos de seres vivos preservados, alguns abaixo do gelo da Antártida, em lugares completamente diferentes do seu habitat natural. Agora vamos falar sobre os dinossauros. Em Gênesis 1:24 diz: e disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Muitas pessoas têm afirmado que a Bíblia não fala de dinossauros, mesmo porque a palavra dinossauro surgiu somente em 1842, após a descoberta no sul da Inglaterra de fósseis
de répteis gigantes, chamados de megalossauros, ou simplesmente dinossauro, que significa lagartos terríveis. Em Gênesis 1:26 diz: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Se os dinossauros, que na criação eram chamados de réptil que se move sobre a terra, no livro de Jó há fortes evidências desses grandes animais. E vamos ler isso em Jó, capítulo 40, versículo 15. Contemplas agora o behemoth. Em inglês, essa palavra behemoth é bemold. Contemplas agora o behemoth, que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que sua força está nos seus lombos, e seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez e proveu da sua espada. Jó 40:15. A palavra original no hebraico behemoth, ou behemoth, que significa hipopótamo, é o nome de uma criatura descrita na Bíblia que não é nem de longe um hipopótamo, mas sim, pelas características, um animal pré-histórico, muito conhecido como braquiossauro. Os relatos do livro de Jó apontam para este grande herbívoro, pois na descrição bíblica indica que o animal possuía uma cauda grande e potente, pois é comparada ao cedro, que é uma árvore alta, forte e resistente. Conforme Jó 40, versículo 20 diz: Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Aqui a gente percebe que esse animal se alimentava em lugares altos. Conforme Jó, capítulo 40, versículo 21 diz: Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. Jó 40, 21. Então diz que era um animal muito grande e pesado. Conforme Jó 40, 23 diz: Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Jó 40, 23. Ele não se assusta com enchentes, pois é muito alto, mais alto do que a profundidade do rio Jordão quando transborda. Jó, capítulo 41, versículo 7. Encherás sua pele de ganchos ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo? Jó 41, 7. Aqui, mais uma vez, Deus diz a Jó que o animal é extremamente grande. Jó 41, 26 diz: Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera ferro como palha e o cobre como pau pobre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Jó 41, 26. As características físicas do animal demonstram que ele possui uma resistência bem superior a qualquer outro animal que possa existir nos nossos dias. Jó 41, 34 diz: Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Jó 41, 34. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Esta é a Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.